Estamos no 17º domingo do tempo comum. Este tempo no qual nós, seguindo Jesus, aprendemos o que fazer, o que falar, como pensar. Jesus nos apresenta uma lógica um tanto quanto diferente da lógica do mundo no qual nós estamos. Sua maneira de pensar nos chama a mudar a nossa maneira de pensar. A palavra grega metanoia, ou mudança de pensamento, mudança de direção, ela é traduzida como conversão, e nós, seguidores de Jesus, nós católicos, estamos em constante conversão, em constante mudança. Não adianta celebrarmos nossa fé se pensamos que nada precisamos mudar. Nós sempre precisamos mudar. Nós somos guiados pelo Espírito daquele que nos chamou. Temos uma missão, foi Ele que nos deu. E nós ouvimos sua voz e o seguimos. Dizemos assim mesmo, Ele é o nosso pastor e nós o seguimos. Nós dele necessitamos e disso depende não somente nossa salvação eterna, mas dentro dela também a maneira como nossas vidas devem ser aqui. A nossa felicidade aqui. A realização das nossas vidas aqui. E eu não quero dizer temos prazeres, poder e conseguimos tudo aquilo que nós queremos ou achamos que vai nos dar felicidade e realização, mas sermos de fato felizes realizando aquilo que fomos criados para ser, o nosso próprio ser, a nossa identidade. Descobrimos em Cristo que fomos feitos nele filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Cristo nos revela a lógica do Pai, do Deus Criador do céu e da terra. Qual é essa lógica? Hoje a liturgia ela nos fala dela, ela nos fala de maneira muito explícita, bela. Tudo é de Deus. No mundo no qual nós tentamos acumular para nós achamos que quando tivermos, vamos poder dar aos outros, por exemplo. Quando as pessoas acham que têm e merecem ter. É isso que a gente acha, né? Foi o meu trabalho, o suor do meu rosto. E é verdade, eu creio nisso, entendo. Nós facilmente nos esquecemos que tudo, absolutamente tudo nos foi dado. Tudo. Nossa vida, se a temos. Alguém aqui comprou a sua vida? Alguém aqui pediu para nascer? Não, tudo é dom. No batismo, quando é aceso o círio pascal, logo após o batismo, o pai ou o padrinho vão e acendem a vela para colocar na mão da criança ou do catecúmeno. É um símbolo. O que temos é de Deus, a luz que recebemos é Ele quem nos dá. Agora nós temos, mas tudo é dele. Quando celebramos a Eucaristia, antes, no ofertório, o padre diz em silêncio, quando se canta, ele diz em silêncio: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. É fruto do trabalho humano, mas é fruto da terra também. Tudo foi Deus que deu. Nós bendizemos a Deus, oferecemos para Ele o que na verdade foi Ele que nos deu. E a lógica do povo de Deus no Antigo Testamento sempre dizia disso. Quando se plantava os primeiros frutos, a primeira espiga de trigo, ela era ofertada a Deus, em reconhecimento de que eu trabalhei, foi o suor do meu rosto, mas quem permitiu que isso existisse foi Deus. Quem faz o trigo crescer não é o suor do meu rosto, mas sim a graça e o dom de Deus que tudo criou, que tudo sustenta, que tudo nos dá. Como eu queria, talvez eu não tenha feito o suficiente, claro, que nessa pandemia nós saíssemos melhores, nós aprendêssemos que tudo é de Deus, tudo nos foi dado, e que encontramos o sentido e a alegria que tanto buscamos, aquilo que satisfaz nossos corações, quando nossas vidas são regidas pela partilha, pela fraternidade, pela comunhão. Quando tudo é partilhado, nada falta. Essa é a lógica. A primeira leitura nos lembra, no livro dos Reis, quando o profeta Eliseu
num contexto de dificuldade também, haviam 20 pães, mas 100 pessoas para comer, e aqueles pães não seriam suficientes. E ele diz: não, serão, basta que partilhemos. No Evangelho vemos Jesus, hoje estamos com João, nós estamos ouvindo Marcos todas as semanas, mas esse dia específico estamos ouvindo João, o capítulo do pão da vida, o capítulo 6 de João, tão bonito. E começa de modo parecido como o Evangelho de Marcos começou a semana retrasada. Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. Há uma localização geográfica, Galileia das Nações, lugar de gente pobre, pescadores pobres, pastores de ovelhas, ambos que não conseguiam direito cumprir aquilo que a religião dizia, lá em Jerusalém, na capital. Lá na Galileia, no meio dos pobres, Jesus vai atravessa o mar e uma numerosa multidão o seguia, como há 2 semanas, vocês se lembram? Aliás, a semana passada, quando Jesus dizia, chegou do outro lado e viu o povo e sentiu compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor, né? Hoje em João vemos esse texto, Jesus chega, a multidão vai atrás de Jesus, aí ele sobe no monte. Atravessar o mar nos lembra o Êxodo, quando o povo atravessa, sai da escravidão do Egito e atravessa o Mar Vermelho. Eles estão no deserto, Jesus está com o povo numa região desértica. Moisés sobe na montanha para ouvir a Deus, para receber os mandamentos. Aqui Jesus sobe na montanha e se senta. Lá é o local de encontro com Deus, mas Ele é o próprio Deus, e o povo vai atrás dele. Todos sobem na montanha também. E Jesus vê a multidão e pergunta para Filipe: onde vamos comprar pão para lhes dar de comer? Filipe responde: nem 200 denários de pão chegariam para dar um pouquinho para cada um. Nem 200 dias de trabalho, quase 1 ano de trabalho de uma pessoa, bastariam para dar um pouco de pão. 5.000 pessoas. Aí André, o nome André significa humano, humanidade, esse nome. E André chega a Jesus e diz: olha, tem um rapazito aqui, um menino, em português é rapazito, né? Um menino, essa palavra também usada em grego era a criança que era o trabalhador não remunerado, o menor de todos. Na hierarquia daquele tempo de importância, o homem, a mulher, a criança, depois o escravo, né? Mas a criança estava ali. Ninguém dava atenção às crianças. Uma criança está aqui com 5 pães de cevada. Cevada era inferior ao trigo, era o pão do pobre. 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos era a comida de um dia de um pobre. Então, o pobre que tinha para um dia, para si, está lá, a criança. André diz: mas o que é isso para tanta gente? Jesus manda eles se sentarem. Tão bonito o texto, só os livres se sentavam, os escravos, os empregados, as crianças não se sentavam, ficavam todos de pé, né? Os livres, os mais importantes, se sentavam para comer. Ele manda todos se sentarem, e aí ele toma o pão, o peixe, dá graças, ele agradece, dá graças. Na Eucaristia, quando o padre, antes da consagração, bem na consagração, desculpem, ele pega o pão, ele repete as palavras de Jesus, do Evangelho, ele tomou o pão, ele deu graças. Parece muito com a última ceia. João não tem a última ceia do modo como Mateus, por exemplo, que descreve Jesus dando o pão e o vinho aos seus apóstolos. João tem este capítulo, capítulo 6, no qual Jesus toma o pão dos pobres, o pouco que se tinha, ele dá graças, ele agradece. Jesus agradece a André? Não. Jesus agradece a criança? Não. Ele agradece ao doador de todos os dons. Dá graças a Deus que tudo nos dá e distribui a todos os que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. Todos comeram quanto quiseram, todos ficaram saciados. E Jesus ainda falou para que recolhessem o que sobrou, 12 cestos. 12 cestos.
O número 12 fala da plenitude, da completude, a totalidade das pessoas. O número 12, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 cestos. Há o suficiente para todos, quando pouco é partilhado. Este foi o quarto sinal de Jesus, milagre. Em João disse sinal. Sinal é aquela realidade que nos mostra outra realidade muito maior. Quem ficou na multiplicação dos pães, perdeu. Viu um milagre? Muito bem. Quem compreendeu o sinal, entendeu que aquele milagre nos mostra que o que temos deve ser partilhado, porque tudo é de Deus. Esse é o nosso grande desafio de hoje, como discípulos e discípulas de Jesus, seus seguidores. O mundo tem sim sentido, o mundo tem solução. Mesmo em meio a tantos que sofrem do mais básico, fome. Sim, poucos talvez na nossa realidade, mas em tantos lugares do mundo, no mundo onde há tanta dificuldade, há sim a solução. E nós, católicos cristãos, estamos com ela nas mãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos dar mais um passo, seguindo o Senhor neste ano de 2021. A pandemia, se Deus quiser, terminará logo. Pela primeira vez, é a primeira pandemia na qual temos uma vacina. Menos de um ano já temos uma vacina. Alguns dizem que após uma pandemia, sempre 1 ou 2 anos de euforia, de alegria, né? Que esta euforia não seja aquela de gastarmos ou de acumularmos para nós, mas que seja a euforia da partilha. Que nós, pelo menos nós, compreendamos o chamado que Deus nos faz. Tudo é dele, Ele nos deu a vida, Ele quer dar sentido a essa vida. Essa vida não pode mais ser vazia, e ela só tem sentido quando ela é partilhada. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa